Olá, meus amores, eu aqui novamente com vocês, tudo bem? Espero que sim. Sou a professora Tássia e vamos para mais uma videoaula, certo? Nessa videoaula eu vou estar resolvendo as 3 questões da atividade 21, tá certo? Então, confere comigo se vocês acertaram. Vou compartilhar aqui a atividade. Prontinho, olha só. Vídeo passado, aula passada, eu expliquei o formulário do paralelepípedo retângulo, suas características, sua diagonal, área total e volume, certo? Então, quem não assistiu a primeira aula de paralelepípedo, por favor, assista, tá, pessoal? Porque uma coisa puxa outra. E eu fiz também, ó, eu expliquei também esse exemplo resolvido aqui da Universidade Federal de Pernambuco, tá? E hoje nós vamos resolver essas 3 questões que ficaram pendentes, que é a correção da atividade 21, para que todo mundo tenha condições de fazer essas atividades, tá? E que não haja nenhum empecilho, pessoal. Essas aulas vão ficar no YouTube, que é de fácil acesso. Às vezes você não tem como, não tem internet naquele dia, mas aí consegue depois. Então, as aulas estão todas lá, guardadas e arquivadas, para que vocês não acumulem as atividades, tá? Tenham condição aí de cumprir com as suas obrigações escolares, tá joia? Então, olha só. Eu até pedi desculpa no vídeo anterior, porque eu estava falando do paralelepípedo e eu coloquei acho que foi 2 questõezinhas aqui que eu mencionei, ó, que eu coloquei atividades sobre o cubo, tá, gente? Mas não tem problema, olha só, o cubo, ele é bastante simples, tá? Por que que ele é simples? Todas as faces de um cubo, tá? Imagina um dado, o dado é um cubo. Todas as faces desse dado são quadradas. E a gente sabe que o quadrado, pessoal, ele tem 4 lados idênticos, né? Congruentes, 4 ângulos retos. Então, é fácil de a gente até deduzir o formulário do cubo pensando na face quadrada, tá joia? Então, olha só. No número 1 aqui, ele pede que a gente calcule a medida da aresta do cubo e aqui 36 metros quadrados de área total, ou seja, ele quer saber quanto vale o lado desse cubo, sabendo que a área total, quando estiver elevada ao quadrado, pessoal, significa área, tá? Ele nos deu, então, o valor da área total e pede o valor de cada lado. A gente sabe, meus amores, que para calcular a área do quadrado, tá? É simplesmente pegar o seu lado e elevar ao quadrado, tá joia? Então, a área do quadrado é o valor do lado elevado ao quadrado, não é isso? Mas olha só aqui no nosso cubo, observe essa imagem, ó. No cubo nós temos 6 faces, não é isso? Então, são 6 vezes, ó, o valor do lado ao quadrado. O valor do lado aqui eu estou chamando de A, que é a aresta, tá certo? Então, ó, eu calculo o valor de um quadrado, de uma face apenas, e multiplico pelo total, que é 6. Então, é bem simples, né? Então, olha só, área total AT é igual a 6, que eu tenho 6 faces, tá? Quadradas, multiplicado pelo valor do lado ao quadrado, tá? Certo? Que é o valor do lado ao quadrado, que é o valor aqui, ó, tá? De uma face quadrada, certo? Então, olha só, e aí você só faz as substituições necessárias. A única substituição e a única informação que ele nos informou foi que a área total desse cubo é 36. Então, no lugar de área, no lugar de AT, que é a área total, você substitui por 36, repete, pessoal, todo o restante, e aí fica fácil, porque essa é matemática básica, ó. Como você quer achar o valor do Azinho, pessoal, o que que eu sempre digo para você nas minhas resoluções, nas minhas aulas? Sempre deixo o valor da variável sozinha, né? Então, tudo que tiver próximo da variável aqui, da variável A, eu vou passar para o outro lado com a conta contrária. Esse 6 está multiplicando um A. Então, esse 6 vai passar para o outro lado, dividindo o 36. E a gente sabe, pessoal, que 36 dividido por 6 é o próprio 6, não é isso? E olha só,
Para finalizar aqui, acharmos o valor do nosso lado, que é a nossa aresta, o valor do lado, basta eliminarmos agora esse expoente 2. 2 não é uma potência? Então, vai passar para o outro lado como raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 6. Como não tem uma raiz quadrada exata, pessoal, então fica assim mesmo, tá? Fica indicado, não precisa extrair a raiz, tá? Então, como ele quer apenas o valor do lado, que é o valor da aresta, é só a raiz de 6. Então, é um exercício bem simples, desde que a gente pense na face quadrada, tá? Se são 6 quadrados, eu calculo, tá? O valor de 1, que no caso seria A ao quadrado, tá? Sempre. A área do quadrado, sempre, sempre, sempre. Sempre vai ser o valor do lado elevado ao expoente 2, tá? Então, é o A ao quadrado. Como eu desconheço o A, eu deixo ele indicado, multiplico por 6, porque aqui eu vou ter 6 quadrados idênticos, congruentes, e aí eu faço a substituição do resultado final, que ele me forneceu, tá joia? Então, é simples assim, tá? É bem facilzinho esses exercícios sobre cubo, por isso que eu não retirei, eu deixei aqui mesmo, tá certo? Então, vamos para o próximo. Sim, e aqui você marca a alternativa correta, que no caso é a letra C de casa, não é isso? Número 2. Número 2 ainda o cubo, tá, gente? Ó, agora ele quer a medida da diagonal de um cubo, sabendo que é a área total, ou seja, mais uma vez, ele vai me dar o valor da área total e aqui ele não vai pedir o valor da aresta. Ele, no caso, está me pedindo a diagonal do cubo, tá certo? Ó, se fosse a diagonal do paralelepípedo, seria essa daqui que a gente ia utilizar. Como ele pede do cubo, em outro vídeo, pessoal, eu vou fazer uma videoaula falando só sobre o elemento cubo, tá joia? Mas como eu coloquei aqui, por equívoco, e não quis tirar, tá? A gente resolve assim mesmo, mas não é difícil. Acompanhe aqui o raciocínio comigo, olha só. Temos o cubo mais uma vez. Aqui temos o cubo mais uma vez, de aresta A, tá certo? A letra aqui, pessoal, é só para generalizar, tá? Como um A de aresta é mais fácil, né? Aqui, ó, se a gente traçar uma diagonal aqui, nós vamos ter duas diagonais. Uma da base, que é dessa face aqui quadrada, tá? E uma que é do desenho todo, que é do cubo completo, tá certo? Que é esse D maiúsculo, tá? Aí, olha só o que que a gente vai fazer. Eu vou trabalhar novamente com a informação que ele deu, tá? Se ele nos deu a informação da área, e eu sei que a área vai me dar o valor do lado, tá, gente? Então, eu vou usar essa primeira informação. Então, mais uma vez, ó, a área do cubo, que é a área total, é igual a 6 vezes A ao quadrado, tá? A explicação é a mesma que esse exemplo aqui, número 1, é a mesma coisa, só que agora eu não tenho mais área total igual a 36. Agora eu tenho área total de 37,5, tá joia? Então é só substituir, ó. Fez a substituição, a maneira de fazer é a mesma, passa esse 6 dividindo o 37,5, que vai dar exatamente um número aqui decimal, né? Vai dar 25 por 4, tá, pessoal? Fazendo essa divisão aqui, ó, 37,5 dividido por 6, você obtém 25 dividido por 4. E depois extrai a raiz, né? Porque você passou esse expoente 2 com a continha contrária para o outro lado, né? Então, ficou raiz quadrada de 25 sobre 4, tá? Raiz de 25 a gente sabe que é 5, raiz de 4 a gente sabe que é 2. Então, aqui eu descobri quanto vale o meu lado, quanto vale a minha aresta. Ó, eu preferi, quando você faz essa divisãozinha aqui, pessoal, tá? Eu preferi deixar na forma de fração para poder extrair a raiz quadrada com mais facilidade, tá joia? Então, olha só. Achado o valor da aresta, é só substituir, então, na diagonal, na fórmula da diagonal. E a diagonal do cubo, pessoal, a fórmula é bem simples. É essa daqui, ó. É o valor da aresta, que é A, que multiplica a raiz de 3. É só isso a diagonal do cubo. É A que multiplica a raiz de 3. Então, é só substituir, ó. O valor de A é 5 meios, que multiplica a raiz de 3, tá? Melhorando isso aqui, pessoal, fica assim, ó. 5 raiz de 3 sobre 2 centímetros, né? Que é a unidade que eu estou trabalhando no exercício de número 2. Apenas isso, tá vendo que é? Por isso que eu deixei, porque não é difícil, é bem simplesinho.
tá? Então, se tiver qualquer dúvida, repete o vídeo, pausa, faz algumas anotações, anota as dúvidas e passa para mim. E depois, em outro momento, tá? Na nossa próxima videoaula, eu vou fazer uma videoaula apenas falando sobre o cubo. E depois a gente vai fazer exercícios misturados sobre paralelepípedo e sobre cubo, tudo junto, tá joia? Então, vamos para o último exercício, que agora sim, nós vamos estar aqui utilizando o formulário do paralelepípedo, certo? Então, acompanha a leitura do enunciado aqui da questão número 3, ó. Calcule a medida da terceira dimensão, ó, terceira dimensão, por que terceira dimensão? Porque o nosso paralelepípedo, pessoal, ó, ele possui 3 dimensões. Ele vai possuir aqui o nosso comprimento, que eu estou chamando de A, vai possuir aqui a largura, que eu estou chamando de B de bola, e uma altura que eu estou chamando de C de casa. Então, ele quer saber, ó, o valor da terceira dimensão, tá joia? Então, vamos voltar. Sendo que duas delas, ou seja, sendo que as outras duas medem 4 centímetros e 7 centímetros. E ele nos deu aqui o valor da sua diagonal. O valor da diagonal desse paralelepípedo vale 3 raiz quadrada de 10 centímetros, tá? Então, ele quer justamente, pessoal, o valor de C, né? Ele me deu aqui, ó, o valor dessas duas, que é o comprimento e a largura, que é 7 e que é 4, nos deu a diagonal, que é a diagonal do cubo, que é essa maior, que é 3 raiz de 10, e ela pede, pessoal, justamente o valor aqui da terceira dimensão, que é o C. Então, como ele me deu a informação da diagonal, eu vou utilizar o formulário da diagonal. O formulário da diagonal de um paralelepípedo, olha só, é esse aqui, ó, tá? É todas as dimensões elevadas ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, tá? Então, é isso que eu vou utilizar para achar esse C, tá? Então, vamos lá? Vamos fazer substituições agora. Ó, então vai ficar D ao quadrado, que é a diagonal ao quadrado, que é igual a todas as 3 dimensões elevadas ao quadrado, tá certo? Aqui eu não coloquei elas logo dentro da raiz, tá? Eu deixei indicado aqui, ó, o D ao quadrado, eu não coloquei logo o radical aqui, porque eu quero fazer algumas simplificações antes, para facilitar aqui, pessoal, os nossos cálculos. É só questão de facilitação, tá bom? Em matemática tem algumas manhas que a gente tem que utilizar para facilitar a nossa vida na hora de fazer cálculo, tá joia? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir, pessoal, como está todo mundo aqui ao quadrado, eu deixei o D também aqui ao quadrado, repetindo, não coloquei o radical. Então, se eu não coloquei o radical, esse D tem que estar elevado ao quadrado, tá joia? Que é o contrário da raiz quadrada. Então, substitui o valor de D, que foi me fornecido, que é 3 raiz quadrada de 10, tudo isso elevado ao quadrado, substitui o valor do A, substitui o valor do B, e o do C eu repeti, porque é aquilo que eu quero encontrar, eu não tenho. E aí, ó, é continha de matemática básica agora. Vamos comigo, ó. Como é que eu pego esse 3 raiz de 10 e elevo ao quadrado? Gente, você eleva ao quadrado cada termo separadamente, fica mais fácil, certo? Como? Assim, ó. 3 ao quadrado não é a mesma coisa que 3? Deixa eu digitar aqui, tá? Eu vou colocar aqui ao lado uma caixa de texto para poder digitar aqui esses cálculos menores aqui para vocês. Ó, então, 3 ao quadrado, pessoal. Foi lá para cima, né? Aliás, foi aqui para baixo. O meu número está desligado aqui no... Pronto, ajeitei. Ó, 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3? Não é isso? Quanto é 3 vezes 3, pessoal? 9. Então, por isso que aqui ficou 9. E raiz quadrada de 10 ao quadrado? Gente, isso aqui é uma simplificação que você vai fazer, que você não precisa nem fazer cálculo. Ó. Se tem um expoente 2 aqui fora e você tem uma raiz quadrada, a gente sabe que raiz quadrada tem um índice, pessoal, tem também um número 2 aqui, ó, nesse radical subentendido, tá?
Está escondido aqui. Então, eu posso simplificar esse 2 do expoente com essa raiz quadrada. O que que acontece com o 10? Ele sai para fora da raiz, certo? Então, é só sai, ó. Ok? É só uma simplificação simples. Então, ficou 9 vezes 10. A gente sabe que é 90, né? A gente sabe que 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. A gente sabe que 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. E repete o seu quadrado. E aí, como a gente quer o seu quadrado, ó, eu vou isolar ele. O que é isolar uma letra, uma incógnita? Deixar ela sozinha. Então, eu vou passar o 49 e o 16 para o outro lado, próximo do 90, com todos os sinais trocados, com operação contrária, porque aqui tudo é mais, ó. Então, o contrário de mais é menos, né? Então, vai ficar na outra linha, ó, c ao quadrado é igual a 90, que já está do outro lado, menos 49 menos 16. Fazendo essa continha, pessoal, dá 25, tá? E aí, no final, ó, aí eu passo o expoente 2, tá? Que tá aqui para o outro lado, com a conta contrária, o contrário da potência, a gente sabe que é a raiz quadrada, tá? Então, o meu C, ó, ficou sozinho, e aí a raiz quadrada de 25 é 5, tá joia? Então, essa é a resposta final, é um exercício bem simples aqui, só precisamos aqui, a gente só utilizou então o formulário da diagonal, fez as substituições e aqui é conta de matemática básica, tá joia? E aí a gente finaliza aí a atividade 21, tá, galera? Esse link aqui abaixo, ó, eu sempre comento em todas as minhas aulas o significado do nivelamento para vocês, o link da plataforma do nivelamento que vocês necessitam acessar, quem não acessou ainda, porque lembrando, pessoal, o nivelamento é uma disciplina e vale nota, tá joia? E aqui abaixo eu sempre coloco todas as habilidades, tá, que vocês precisam desenvolver ao realizar essas atividades, tá joia? Deixa eu interromper, então, aqui o nosso compartilhamento. Essa foi a correção da atividade 21. Eu espero que todo mundo faça. Não deixe nenhuma atividade pessoal acumulada, porque eu preciso dar as notas de vocês, tá? E a gente tem prazos como professores para dar essas notas, tá? Então, não deixem acumularem, ok? Porque muitas vezes, por exemplo, eu vou dar uma nota hoje. Aí o aluno está com 5 atividades atrasadas. Eu vou ter que dar nota pelo que eu tenho hoje, né? Ah, professor, aí depois de 15 dias você entra em contato comigo. Ah, professora, eu já fiz. Ah, mas eu não posso fazer nada, eu já dei a nota, entendeu? Então, é muito importante que todas essas atividades estejam em dia, porque no dia que eu for dar a nota, eu tenho que dar a nota pelo que eu tenho hoje, tá joia? Então, não deixem acumular. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, meus amores. Por isso que todas as videoaulas que eu estou fazendo, eu explico o conteúdo e eu resolvo todas as atividades, para que nenhum aluno tenha nenhuma dificuldade na hora de resolver essas questões, tá? Porque se ele não conseguir, é só assistir a videoaula de resolução e ver lá como é que faz, tá bom? Lembrando, o nosso canal no YouTube tem todas as aulas lá de todas as turmas em playlists. Então, entra lá, se inscreve e acompanha todos os vídeos que eu estou postando, tanto no grupo quanto lá no YouTube, tá bom? Não percam nenhuma aula, é muito importante que vocês assistam as aulas, tirem as dúvidas, anotem o que for necessário no caderno, entre em contato comigo, tá? Mas não fiquem na dúvida e não deixem de estudar, ok? Então, forte abraço no coração de todos. Até a próxima videoaula, tá, galera? Beijos!